Olá pessoal, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade Ancestral, onde aqui damos início ao terceiro episódio do nosso programa. Mas fique aqui comigo que já voltamos para dar início oficialmente. Eu sou a Caí Shramana, estou aqui como apresentador desse programa maravilhoso. Estou falando diretamente do nosso meta-universo, do espaço online digital, que é o canal do Terra Xamã no YouTube. E você, claro, é sempre o meu convidado especial. Portanto, sejam sempre muito bem-vindos. E se você que está nos assistindo agora ainda não é um membro deste canal, então eu te convido desde já a você se inscrever no nosso canal. Aqui, logo após, abaixo esse vídeo, se encontra um botão inscrever-se, que é um botão vermelho. Basta você apertar esse botão, se inscrever e, claro, né, selecionar o sininho para que você possa receber regularmente todos os posts, todas as atualizações do que acontece aqui no nosso meta-universo, no nosso canal digital do Terra Xamã no YouTube. E assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui e, claro, também receber periodicamente todas as informações acerca dos programas que acontecem aqui. E nessa noite de hoje, convido você a se apresentar, a deixar aqui o seu nome, a cidade de onde você está falando, porque para nós é uma grande honra ter documentado aqui a sua presença. Nós honramos a sua história e você também faz parte dessa história deste canal online, digital, virtual, que funciona da mesma maneira como se estivéssemos aqui presencialmente. E você é uma pessoa muito importante para nós. Tudo bem? Eu espero de coração que você tenha aí assistido, né, os 2 primeiros episódios de Espiritualidade Ancestral, onde iniciamos todo esse contexto explicando, né, em nível de conceito, o que é espiritualidade, a diferença entre espiritualidade e religiosidade, conceituando ancestralidade e também a palavra ancestral e dizendo, né, de uma forma bem genérica, o que vai estar acontecendo aqui durante esses próximos episódios, durante este programa, né, o que ele visa, o que ele objetiva compartilhar com vocês. E claro, no primeiro episódio eu me lembro muito bem que falamos de diversos modelos de espiritualidades ancestrais, se é que eu posso dizer assim, modelos, né? Ou melhor, né? Religiões ancestrais, né? As primeiras práticas ancestrais e, claro, iniciamos com essa abertura genérica sobre o tema do nosso programa, que é a espiritualidade ancestral, seguindo o tema xamanismo, que foi o primeiro tema de espiritualidade ancestral abordado aqui no programa. E também no segundo episódio demos ainda um pouco mais de informações acerca do xamanismo. E hoje, nessa noite de hoje, dando início a esse programa, o terceiro episódio do programa Espiritualidade Ancestral, né, ainda continuará falando sobre xamanismo. Mas nesse caso agora, o xamanismo ancestral, que é esse xamanismo que conceituou as primeiras práticas xamânicas. Esse xamanismo que surgiu no Oriente, esse xamanismo que, segundo alguns antropólogos, em especial Mircea Eliade, que na década de 1960, estudando, pesquisando os transes, as práticas dessa pessoa que tinha o ofício dessas práticas ancestrais em culturas muito antigas, tida então, ou melhor, conhecida como xamã. Ele então, que foi um grande estudioso, pesquisador, teólogo, mitólogo e também, né, um grande pesquisador que trouxe muitas informações conceituais de religiões ancestrais e que foi aí um dos pivôs
né, do conceito da palavra xamanismo. Em alguns episódios atrás eu falei um pouco dele, né, um pouco do trabalho dele. Ele também é autor de diversos livros, né? Ele é um romeno que foi depois naturalizado americano e que deixou aí muito material conceituando o xamanismo. Falei um pouco dele, em episódios anteriores também falei um pouco como que o xamanismo se embasa dentro do conceito de panteísmo, de panenteísmo, e que esses conceitos estão muito presentes dentro das práticas do xamanismo. E como o xamanismo é algo muito abrangente, é um conceito que merece aí alguns episódios, né? Então estamos iniciando os primeiros episódios desse programa Espiritualidade Ancestral falando acerca do xamanismo, que conceituamos como sendo talvez uma das primeiras práticas espirituais que o homem desenvolveu na humanidade. E quando a gente fala de xamanismo, a gente, claro, lembra logo, né, do xamã. O xamã, que é essa personalidade, essa pessoa que desenvolvia as práticas ancestrais. E, claro, todas as práticas dos xamãs ancestrais, podemos dizer assim, se resumia dentro da técnica do ritual religioso, talvez como ainda conhecemos hoje, né? Mas claro, esse ritual religioso, que ainda faz parte da liturgia de praticamente todas as religiões institucionalizadas da atualidade, essa técnica, né, da liturgia, que envolve a liturgia, faz parte, em nível conceitual, né, da base do ritual que os primeiros xamãs passaram a desenvolver. E claro, esse ritual ele passou das formas mais primitivas de culto, aos fetiches, até a magia e os milagres. E claro, né, à medida que o ritual se tornou mais intrincado, digamos assim, para responder ao conceito cada vez mais complexo que o homem fazia dos reinos sobrenaturais, ele ficou inevitavelmente dominado pelos xamãs e sacerdotes da natureza. Dentro desse conceito do progresso do homem primitivo, desde as suas primeiras práticas espirituais, o mundo espiritual acabou aí por ser considerado como não sendo sensível aos mortais comuns. E claro, apenas os seres tidos como excepcionais dentre os humanos podiam chegar aos ouvidos dos deuses e aos ouvidos dos espíritos. Então, desde os nossos primeiros ancestrais, a religião, digamos assim, passa pelas mãos dos intermediários. Sempre foi assim. E sempre, então, um xamã ou um sacerdote interpõe-se entre o religioso e o objeto da sua adoração. Então, atualmente, grande parte do sistema de crenças religiosos organizados continuam ainda passando por esse nível de desenvolvimento, né, evolucionário. A religião, como conhecemos atualmente, ela nasceu, talvez, de um medo simples, um medo todo poderoso, talvez. Né? O medo surge, naturalmente, na mente humana, quando ela se confronta com algo que é desconhecido, algo que é inexplicável e talvez incompreensível. E, claro, a religião finalmente alcança a compreensão profundamente simples de amor todo-poderoso, o amor que invade a alma humana de um modo irresistível quando ela desperta para a concepção de afeição ilimitada do Pai Universal pelos filhos do universo. Porém, todavia, entretanto e como sempre, entre o surgimento e a consumação da evolução religiosa, interpõe-se a longa era dos xamãs, os quais presumem serem uma ponte entre o visível e o invisível, o alto e o baixo, aquele que talvez decifrou, se é que podemos dizer assim, dessa maneira,
a primeira trindade cósmica do universo, que era retratado então por esses praticantes dessa cultura ancestral, espiritualmente falando, como sendo a trindade cósmica natural, os céus, representado pelo divino talvez, a mãe terra, representado como esse ser orgânico que movimenta toda a vida, todos os reinos naturais de vida, e o terceiro aspecto dessa trindade está o homem, o indivíduo. E também, de certa maneira, essa trindade ancestral, dela surgiu aí a compreensão dos mundos, ou da criação de mundo desses primeiros xamãs, que é o mundo de cima, também associado ao futuro, o mundo do meio, associado também ao presente, e mundo de baixo, também associado ao passado. Então, esses xamãs, nós podemos presumir que eles eram, então, seres que desempenhavam, de certa maneira, um ofício, um sacerdócio, que eles serviam como sendo, então, os intermediários entre o homem, a natureza, a mãe terra, e os deuses. Então, ele passou a ser, então, considerado também um intérprete, um intercessor. Atualmente, grande parte dos sistemas de crenças religiosos, né, que a gente conhece ainda se embasam de forma litúrgica, de maneira conceitual, possui ainda muito do que esses primeiros praticantes do xamanismo, como depois passou a ser conhecido, depois das pesquisas de Mircea Eliade. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente compreender, pessoal, que nos tempos antigos, qualquer coisa de anormal era atribuído o quê? A possessão de espíritos. E foi dentro desse contexto que surgiu aí as primeiras práticas do que atualmente nós chamamos como sendo xamanismo. A palavra xamanismo, tecnicamente falando, como a conhecemos hoje, ela é mais uma palavra de cunho mitológico, talvez antropológico, mas naquela época a palavra não era definida, apenas o papel dessa pessoa que representava o xamã. Então, naquela época, qualquer normalidade notável que o ser humano apresentava, fosse ela mental ou física, constituía então uma qualificação para a atuação do xamã. Então, muitos desses homens que praticavam esse xamanismo, que a gente pode dizer assim, talvez, xamanismo ancestral, né? Então, muitos desses homens, eles possuíam, claro, né, algumas capacidades extraordinárias. Talvez quando eles apresentavam algum movimento de histeria, por exemplo, capacidade de entrar em catalepsia, né, que é um estado de transe onde ele se mantinha imóvel, como uma pessoa morta, por exemplo, né, que se mantém ali imóvel. Eles tinham essa capacidade quando eles entravam em transe. Então, esses tipos de aparências, né, que eles apresentavam dentro das suas práticas, destacavam-os como sendo pessoas diferentes, né, da maioria das pessoas, né? Então, esses tipos aí de comportamentos justificavam uma boa parte do que a gente pode dizer assim, a inspiração antiga, tanto quanto as possessões dos espíritos e demônios, demandava aí o exercício de alguém muito especial para interceder entre o visível e o invisível. E dentre essas pessoas, claro, nós temos aí esses primeiros sacerdotes primitivos. A gente pode dizer que esses primeiros xamãs, eles talvez tenham sido aí os primeiros sacerdotes da natureza, da humanidade. E não eram poucos, tá? Os que pertenciam a essa classe, que tem sido denominada como sendo a classe dos primeiros xamãs. Embora, claro, né, pode haver aí exercido práticas nessa época lá atrás, consideradas atualmente como
fraudulentas, né? Mas eu acredito verdadeiramente que elas eram evidenciadas em questões bem menores, porque a grande maioria dos xamãs e das pessoas acreditava no fato da própria possessão espiritual, e quando alguém tinha a capacidade de se comunicar com esse universo dos espíritos, e principalmente se comunicar com uma pessoa quando estava nesse estado de possessão, por si só era considerado uma pessoa extraordinária. E aí, claro, muitas mulheres também eram capazes de entrar nesse tipo de comunicação, de desenvolver esse transe profundo para atingir outros níveis de conexão com a realidade, tida então como realidade extraordinária, que está além dessa realidade que conhecemos como sendo ordinária, que segue uma linearidade, onde o tempo, né, é contabilizado segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, e que podemos então definir, agora que eu estou falando com você, o presente. O que eu já acabei de falar com você já é o passado, e o que eu ainda vou falar com você como sendo o futuro. Então, pessoal, muito mais tarde na história da humanidade, né, tornaram-se esses primeiros xamãs evidenciados, né, suas práticas bem evidenciadas nas pessoas que depois de muito tempo, né, em outras civilizações futuras, desde essas primeiras práticas ancestrais, como também sendo pessoas que tinham esses dons, né, mas através de outros nomes, né, como profetas, profetisas, médios espirituais. Mas o que importa, falando de xamanismo, é que esses transes profundos usualmente envolviam comunicações com os espíritos, ou fantasmas, ou consciências, energias que ocupavam uma outra dimensão, chamado então por eles como sendo o mundo dos mortos. E com o tempo, claro, essa prática tornou-se uma profissão em muitas culturas, e surgiram com isso muitas escolas de xamãs na antiguidade, onde se abriam para receber seus aprendizes, e que durante esses períodos de aprendizagem, algumas dessas escolas demoravam até 10 anos ou mais para preparar alguém, um noviço, para atuar como xamã. E esses noviços, eles passavam aí por severas provações e uma vida plena de renúncia material para se dedicar, claro, ao estudo e futuramente ao ofício, né? E para merecer essa qualificação para se tornar um xamã. Então, os xamãs, eles desenvolveram de uma certa forma um modo próprio de vestimenta na sociedade, né? O que passava também, né, a serem vistos como pessoas muito intrigantes. Muitos desses antigos xamãs, eles desenvolviam seus próprios métodos para envolver a atenção das pessoas, né, em seus mistérios, digamos assim, né? E claro, o hipnotismo foi uma dessas técnicas que esses primeiros xamãs criaram. Por exemplo, principalmente quando eles olhavam fixamente nos olhos das pessoas, envolviam essas pessoas em todo um mistério intrigante, né? Então, todo o surgimento das práticas desses primeiros xamãs, como você pode ver, está envolto de muito mistério. E as primeiras práticas xamanistas que envolviam o exercício desses primeiros xamãs, né? As práticas xamânicas iniciais, elas envolviam, de certa maneira, a conexão, a comunicação, conceitualmente falando, com o mundo dos espíritos, com os espíritos. E era, claro, né, um procedimento muito preciso, altamente complicado, que exigia da pessoa muita autoconfiança, muito preparo para se comunicar. Imagine uma pessoa possuída pelos espíritos, né? Você já viu alguém assim? Pelo menos num filme, né? Eu acredito que aquele filme O Exorcista, né, dá até um certo medo, né, quando a gente vê algumas cenas daquele filme, e assusta, né? Imagina então, você acha que qualquer pessoa tem esse preparo de se comunicar com uma pessoa possuída, por exemplo?
né? Pelos espíritos, né? Ou talvez pelos fantasmas, pelos demônios. Então, você lembra que naquele filme tinha então uma pessoa muito preparada para poder se comunicar com esse fenômeno, né? Então é algo realmente muito meticuloso, né? Muito complicado, você há de convir comigo. E claro, né? Comparável, essa complexidade do que envolvia os rituais xamânicos de antigamente, né? Há muitos rituais, há muitas liturgias religiosas de hoje em dia, né? Que são conduzidos também com muita precisão. E da mesma forma como os primeiros rituais criados pelos xamãs, eles também desenvolviam esse ritual através de uma comunicação com os espíritos em línguas mágicas. Como a gente também percebeu aí no desenvolvimento da igreja, o latim sendo utilizado para o desenvolvimento, né, de muitas missas. E claro, de certa maneira, a raça humana, muito cedo, né, nos primórdios da humanidade, né, buscou aí a ajuda supra-humana para penetrar em um estado de revelação, no sentido de obter respostas, informações sobre aquilo que era incompreensível, daquilo que era temido, que não era compreendido, seja através dos comportamentos, seja através do que se apresentava pelos fenômenos da natureza. E os homens, claro, acreditavam no passado que esses xamãs, eles recebiam de fato essas revelações, né? Então tudo isso era rodeado em muito mistério. Se bem, né, que os primeiros xamãs, eles utilizavam o grande poder da sugestão, como conhecemos hoje, nesses trabalhos, no desempenhar desses rituais. E, claro, no desenvolvimento inicial da sua profissão, se é que podemos dizer assim, esses primeiros xamãs, eles começaram a especializar-se em vocações, que muitos deles, né, passaram a apresentar e que distinguia um xamã do outro. Então, alguns xamãs eram capazes de fazer chover, por exemplo. Alguns outros de curar doenças. Alguns, categorias de doenças. Outros tipos de doenças, né? Alguns xamãs possuíam o talento de desvendar, por exemplo, crimes, né? Então, como muitos de nós podem pensar ou imaginar, curar as doenças, pessoal, não era, tá certo, a função principal de um praticante de xamanismo daquela época. Hoje a gente vê o xamanismo se evidenciando, né, muito grandemente, principalmente na América do Norte, na América Central, na América do Sul. E a primeira coisa que a gente imagina é que esses praticantes dessa arte, né, que é o xamanismo, são curadores. Não necessariamente. Existem aí praticantes de xamanismo que possuem outros dons, outros talentos, como eu aqui outrora mencionei, né? E sim, claro, antigamente uma das práticas mais bem vistas dessas pessoas, né, que eram considerados os primeiros xamãs, eram de fato conhecer e controlar os riscos da vida. E isso envolvia, claro, né, decifrar os fenômenos da natureza. Então, muito das práticas dos xamãs envolvia combater a magia negra. Então, que fique bem claro, tá, pessoal, que os xamãs de antigamente, principalmente, eles não eram praticantes de magia negra. Muito pelo contrário. Eles praticavam o que a gente pode talvez dizer na atualidade como sendo um tipo de magia branca. Eles combatiam a magia negra. Existia já naquela época, né, pessoas que eram consideradas bruxos, magos, feiticeiros, pessoas que faziam imprecações negativamente, tentando virar a energia de alguém. Então o xamã ele era consultado, as pessoas iam buscá-los, né, esses xamãs que talvez atuavam como verdadeiros oráculos. Pessoas que tinham o poder da visão, da premonição, de entrar em contato com o mundo dos espíritos para revelar o que estava acontecendo, quando alguém apresentava alguma
razão da vida não está fluindo, ou quando alguém, por exemplo, apresentava alguma doença que era tida como incurável, e que, na forma de pensar dessas pessoas que viviam antigamente, tudo isso estava envolto, né, em maldições, em trabalhos de magia negra que eram realizados aí por esses bruxos, né, magos, feiticeiros, e aí eles procuravam, de certa maneira, a pessoa do xamã para poder resolver esses problemas. Então, como você pode ver, as práticas dos xamãs verdadeiros envolvia, claro, o que podemos chamar de magia branca. Os xamãs, eles eram grandes crentes na missão de atuar como reveladores do oculto, daquilo que o ser humano comum não tinha acesso imediatamente. E que, claro, né, esse desempenhar dessa função também que os xamãs exerciam, eles acreditavam, eles já terem nascido com isso, né? Então, muitas das vezes, essa função, esses dons, esses talentos que eles apresentavam, vinha de uma corrente familiar, isso era hereditário, isso já vinha sendo praticado pelos seus ancestrais, e, claro, tudo isso era determinado, né, e autorizado pela vontade dos espíritos e dos deuses, tá? Então, como você pode ver, muito cedo na história da humanidade, esses xamãs voltaram-se para a conexão com a natureza. A gente vê muito hoje, né? Muitos filmes, muitos contos, né? Muitas atividades xamânicas apresentando uma conexão com a natureza. De fato, né? Por o xamanismo possuir esse conceito panteísta, onde a gente encontra Deus, a divindade, ao se mesclar, ao se fundir com a natureza, né? Também o xamanismo ele tem essas características, mas muito mais do que isso. Muitos desses xamãs antigos, né? Se é que eu posso chamar como os primeiros xamãs como sendo xamãs ancestrais, né? Muitos deles se voltaram também para as estrelas, para compreender os fenômenos que aconteciam nos céus, principalmente quando o eclipse surgia. Então, a gente pode dizer que a astrologia primitiva, essa astrologia ancestral também, né, praticada e estudada pelos nossos primeiros ancestrais, esses primeiros seres humanos na tentativa de se autoconhecer, então foi também uma crença e uma prática mundial desenvolvida pelos primeiros xamãs. A astrologia contribuiu muito para o desenvolvimento do que hoje nós conhecemos como sendo xamanismo, né? E também, claro, além da astrologia, né, outros métodos, outras técnicas de compreensão dos fenômenos da natureza foram surgindo. Algo muito interessante que surgiu também dentro desse meio do reduto das práticas xamânicas foi a arte da interpretação dos sonhos, que também se tornou muito difundida por esse tipo de xamanismo ancestral. Embora, claro, né, uma das práticas principais dos xamãs envolvia trazer as chuvas. Muitos filmes ilustram isso, né? Por quê? Porque a seca, ela dificultava muito, né, o desenvolvimento da agricultura. Então isso era muito significativo na antiguidade. Então isso era uma morte, podemos supor assim, para os agricultores antigos. Por isso que o controle do tempo foi um objetivo de muita magia xamânica exercida no passado da humanidade. E aí, claro, a gente começa a trazer aí, né, um tipo de compreensão que muitas teorias começaram a surgir. Uma delas é a teoria xamanista da doença e da morte. Então, tendo em vista que o homem antigo considerava a si próprio e o meio ambiente material como sendo diretamente responsável pelas influências do mundo espiritual, não é estranho também, né, claro, a gente perceber que a sua religião, né, deva ter estado assim tão exclusivamente preocupada com as questões naturais e fenomenológicas que surgiam. Então o homem moderno, nós, né, o homem contemporâneo, ele continua enfrentando esses mesmos problemas diretamente.
Porém, claro, o homem moderno reconhece, de certa forma, que a matéria ela responde ou corresponde, de certa maneira, à ação inteligente da mente humana, que desenvolve aí o que nós conhecemos como sendo o inconsciente e consciente coletivo. Então, da mesma maneira, o homem primitivo, ele desejava, de certa forma, modificar ou talvez mesmo controlar a vida, os fenômenos naturais, as energias que se apresentavam, advindas dos domínios físicos da natureza, e claro, posto que a sua compreensão naquela época era limitada, comparada à compreensão a que o homem contemporâneo possui de acesso à informação, principalmente do cosmos. Mas naquele tempo isso levou, imagina, vamos comigo lá atrás, a um sistema de crença onde a ação do mundo dos espíritos, talvez dos fantasmas, como muitos deles acreditavam existir, dos deuses, pessoal e coletivo, clânico, todo esse aparato, de certa maneira, fantasmas, espíritos, deuses, espíritos, tudo isso, pessoal e coletivamente envolvia-se em mistérios. E na tentativa, claro, do homem compreender esses mistérios para, de certa maneira, pelo menos ter algum tipo de controle, o mais detalhado possível, acerca das suas vidas e, claro, do mundo material que estava ao seu redor. Se é que a gente pode ver dessa maneira, pessoal, podemos então perceber claramente que grande parte daquilo que é inexplicável ou talvez irracional em alguns cultos antigos pode então, a partir de agora, através desse episódio, se tornar um pouco mais compreensível. As cerimônias dos cultos antigos eram, a gente pode dizer assim, de certa maneira, uma tentativa primitiva do homem para controlar o mundo material que o rodeava, no qual ele era completamente suscetível, diretamente influenciado. E claro, grande parte dos seus esforços era feita no sentido de prolongar a sua vida, de ter uma boa saúde, já que as doenças e a própria morte eram, de certa maneira, originalmente encaradas como fenômenos espirituais. Então, como você pode ver, era inevitável que essa pessoa, essa profissão ancestral, que era o xamã, que ele então funcionasse como, ou operasse o seu ofício, ou trabalhasse como sendo aí talvez um intercessor entre os mundos da mente do ser humano antigo. Tá certo? Derivando daí o exercício do ofício do qual nós podemos talvez conceituar como sendo os primeiros sacerdotes da humanidade. Então, eles, talvez, devessem também, de certa forma, ter atuado naquela época como médicos, como cirurgiões, como psicólogos, como orientadores, como líderes comunitários, como governantes de clãs, daquelas sociedades ancestrais. Então, há de se compreender que a mente primitiva, ela podia, de certa forma, ser limitada por falta de dados, como hoje nós temos comprovado cientificamente. Porém, a despeito de tudo isso, permanecia uma aptidão bem profunda, que nos destaca, que nos revela como sendo ser humano, que é a lógica. O ser humano é lógico, o ser humano é racional. Tudo, mesmo envolto em todo esse universo de mistérios
que se apresentavam no exercício desses primeiros xamãs, o ser humano possui um neocórtex. Né? Nós somos homo sapiens. Né? Então, todos os seres humanos, de certa maneira, exercem essa capacidade racional de buscar, diante de qualquer fenômeno, algum tipo de lógica. Então, surge daí também, né, o que a gente chama da grande medicina que está por trás dos xamãs. E compreenda aqui medicina como sendo, então, recursos que propicia, que possibilita o autoconhecimento, a autocura, tá certo? Então, o que está por trás dessa medicina desses primeiros xamãs, né? A gente consegue aí perceber, ao se aproximar desse contexto originário das primeiras práticas xamanistas, né? Desse xamanismo antigo, se é que podemos assim dizer, né? Como sendo um estilo de vida dos homens antigos. Naquela época não tinha religião institucionalizada como hoje nós conhecemos. Então tinha como centro os recursos que se apresentavam, e todos eles eram os fenômenos da natureza. E alguém que pudesse, então, se conectar com esses fenômenos e trazer dali compreensões lógicas para o tipo de pensamento lógico da época. Então, a sua religião, se é que podemos dizer assim, né? Porque naquela época não existiam as doutrinas religiosas, os parâmetros religiosos, né? As formas de se perceber o ato religioso, a necessidade de ser religioso. Naquela época não existiam esses princípios. Então, de certa forma, a religião ela estava envolvida praticamente em uma técnica para que fosse útil para prevenir as doenças e garantir a saúde, para que as pessoas pudessem viver, trabalhar, né, construir famílias, ter filhos, né, e etc. Então, eles tinham, claro, uma fé ilimitada nos métodos naturais de tratamento. Não era para menos, né? Porque era tudo que eles dispunham naquela época. E isso já era, por si só, um poderoso mecanismo de autocura, né? Um poderoso remédio. A doença, ela era tratada nesses rituais xamânicos, né? Com as medicinas também do canto, dos instrumentos nativos, como hoje ainda nós conhecemos alguns praticantes de xamanismo tocando um tambor, uma maracá, alguns apitos, trazendo alguns bramidos, alguns arranjos sonoros com a voz, por exemplo, né? Criando todo um envolto musical, uma conexão com o canto da alma. Também, claro, né? Todos os procedimentos rituais envolvia também a cura através da imposição das mãos, o que depois, muito depois, ficou conhecido como um dos nomes, né? Como Reiki, que foi criado por Mikao Usui, por exemplo, né? Mas essa técnica da imposição das mãos, a gente sabe que muito antes de Mikao Usui receber os códigos do Reiki tradicional lá no Monte Fuji, no Japão, essas técnicas de imposição das mãos já era exercida, né, muito antes, né, pelos primeiros xamãs, né, e por diversas outras correntes esotéricas, espiritualistas da antiguidade. Né? Então, imagina aí, vamos comigo lá no passado, né? Como que não devia ser um ritual autêntico com esses primeiros xamãs, né? Sem toda a tecnologia que hoje nós dispomos, né? Nada eletrônico, tudo natural, aqueles instrumentos, o tipo de música era de fato, né, trilhas sonoras envolventes. Eu acredito verdadeiramente, né? Ele soprando as pessoas, né? Soprando nos seus pacientes, né? E claro, né, envolvendo também diversas outras técnicas. Mas esses primeiros xamãs, eles aprenderam desde cedo
a tratar também das fraturas, né, dos deslocamentos de um dedo da mão, né, de uma clavícula, por exemplo, né, a abrir também furúnculos, abscessos, né, as mulheres, por exemplo, se tornaram, né, há de se compreender, claro, peritas no parto, né, sendo aí as primeiras parteiras, e tudo isso envolvia, de certa forma, aí uma aptidão para o exercício de ajudar o próximo. E tudo isso está associado, né, à origem dessas primeiras práticas ancestrais desse tipo de xamanismo antigo, né? Então, tudo isso eram métodos comuns de tratamentos daquela época, né? Assim que também, né, eu me lembro aqui como o ato de friccionar a mão, né, para poder exercer calor, né, e colocar em algumas regiões do corpo que estavam inflamadas, por exemplo, com algumas inchações, né? Também para tratar algumas feridas, eles também friccionavam alguns objetos mágicos, né? Alguns amuletos, e percorria com aquele objeto em algumas partes do corpo, por acreditar que partes do corpo estava sendo ali conectada, ou estava conectada com algum espírito de baixa frequência, algum fantasma, de alguém que já tinha morrido também, por exemplo. Então eles usavam muito esses amuletos para passar pelo corpo das pessoas, e depois eles descartavam esses amuletos, e ninguém podia tocar nesses amuletos, porque corria o risco de absorver toda a energia que foi retirada da pessoa, né? Então tudo isso daí, né, está associado a essas primeiras práticas xamanistas da antiguidade. Uma outra coisa muito interessante que foi também de origem xamânica foi a massagem, como evoluiu bastante hoje, né? Hoje nós temos a massoterapia, até uma terapêutica toda desenvolvida, né, ao redor das massagens, dos diversos tipos de massagem. Mas antigamente existia também, né, esse ato dos primeiros praticantes de xamanismo massagear as pessoas, né, acreditando também que as partes que eram massageadas poderiam ali também servir como uma maneira de liberar a energia que estava ali concentrada e fazendo mal, né? E tudo isso, claro, né? Estava tudo ligado à arte de encantamentos, né? De simpatias, né? Tudo isso é bem assim, né? Esse retrato dos procedimentos, das práticas de cura que envolvia os mistérios dos nossos primeiros ancestrais, na tentativa, claro, de ajudar as pessoas que acreditavam estarem possessas por espíritos, para que eles pudessem sair dos vossos corpos. E claro, né, acreditava-se também que as ventosas, né, a sucção por parte das ventosas, principalmente quando está conectada também a procedimentos de sangrias, fossem também de grande valia para livrar as pessoas da influência dos espíritos. E olha que interessante, né? O uso das ventosas se desenvolveu muito na medicina chinesa. Até hoje é uma riquíssima, né, prática para tratamentos aí, de diversos tipos de dores físicas, não é verdade? Eu mesmo já passei aí por algumas ventosas quando eu exerço algum tipo de repetição com os meus braços, principalmente depois de rituais aí que eu desenvolvo lá no Terra Xamã, xamânicos ancestrais bem exaustivos, né, que eu dedico muitas horas, então nada melhor do que uma ventosa para poder aí trazer de volta a minha energia vital para aquela região que ficou ali, talvez ali muito concentrada, de uma energia pelo ato de repetição, né, de algum exercício físico. Então, se isso não for tratado, pode desenvolver ali uma doença crônica. Antigamente, da mesma forma, isso procedia. Então, assim também, né, além de tudo isso que eu já falei aqui, as ervas. Sim, as ervas, os elementos da natureza, como fogo,
a terra, o ar, mas principalmente a água. Eram agentes poderosíssimos de cura. E as ervas e os elementos, principalmente a água, eram utilizados muito corriqueiramente para o tratamento de muitas doenças, né? Pois acreditava-se que o espírito que causava a doença, ela podia ser eliminada através da frequência de algum espírito vegetal ou elemental. E por conta disso, né, quando eu estou aqui agora me lembrando de falar do elemento água nos processos de cura e de tratamentos xamânicos, surgiu daí, né, a compreensão também que o suor podia eliminar muita doença. Então, hoje nós conhecemos ainda algumas práticas xamânicas, né, que fazem uso dessa sabedoria e que ela é retratada como sendo a tenda do suor, o Temascal. Não sei se você já participou, eu já conduzi muitos desses modelos, né, de tendas do suor lá no Terra Xamã, e já participei também de muito Temascal aí, com vários temascaleiros, né, que são pessoas muito habilidosas no desenvolvimento dessa prática, que é uma prática muito poderosa e muito ancestral do xamanismo. Mas antigamente isso existia, né? Então isso surgiu há muito tempo atrás, assim como também banhos de vapor, de levar um enfermo, por exemplo, para tomar banho em alguma fonte natural de água quente. Então tudo isso logo, né, foi identificado como sendo técnicas talvez primitivas, né, que exercia algum tipo de cura muito direta e que conseguia eliminar a dor, né, ou também retirar a influência de alguma energia que pudesse ser ali compreendida como sendo influência dos espíritos, né? Claro, espíritos negativos, né? Porque nós estamos a todo tempo dentro dessa perspectiva xamânica sendo influenciados pelo mundo dos espíritos. Não apenas por espíritos negativos, tudo depende do tipo de conexão mental que a gente se dá com eles, né? Alguns hábitos que a gente passa a desenvolver na vida, talvez hábitos nefastos, né? Podem aí nos conectar com com essa orbe, com essa categoria de espíritos, né? Considerados fantasmas, demônios, mas nós também nos conectamos com os espíritos dos nossos ancestrais. Espíritos de luz também, né? Você pode chamar aí de anjo da guarda, guardiães, protetores. A todo tempo somos suscetíveis à influência do mundo dos espíritos. Assim, nós também, como espíritos, entre aspas, encarnados, né? Como almas encarnadas, também influenciamos a vida de outras pessoas, né? Seja quando pensamos em alguém ou quando alguém pensa em nós. Imagina então no que está por trás das aparentes, né, formas físicas desse mundo tridimensional que nos cerca, né? Então é muito legal a gente refletir sobre tudo isso. Porém, voltando, né, ao nosso tema, o xamanismo ancestral e os primeiros xamãs, então ficou claro aqui que logo muito cedo, nas primeiras práticas e tratamentos de cura, observou-se então que o calor aliviava a dor. E foi por isso, claro, aí, que eles passaram também a usar muitas técnicas que envolviam o uso da luz solar. Argila quente, pedras quentes, né? Até hoje. Eu me lembro aí que há um tempo atrás eu recebi aí uma massagem que envolvia a sabedoria das pedras quentes, nos chakras, por exemplo, em algumas partes do corpo, para liberar energia e para ativar alguns centros de energia do corpo. Muito interessante tudo isso. E muito interessante ainda de perceber que tudo isso é de origem desse xamanismo ancestral, né? Porém, muitos desses métodos ainda são empregados, como eu dei aqui alguns exemplos, né? Nos dias de hoje, algumas culturas xamânicas, pessoal, compreendiam que a doença ela fosse de fato causada por alguma ação direta, tanto dos espíritos como da natureza,
de outras pessoas, de alguém que já morreu, inclusive dos animais, né? Então, isso aí deu origem à crença que existia, e existe, na verdade, uma planta benéfica, uma planta de poder, uma planta medicinal, uma planta mestra, uma planta professora, que pode atuar como um médico, como um remédio para curar todo e qualquer tipo de doença. Hoje nós temos aí muitos estudos, né, que envolvem essa comprovação, até em nível científico, como que as plantas, que esse universo vegetal é capaz de curar muitas patologias, muitas doenças, né, que servem inclusive como matéria-prima para o desenvolvimento de muitos medicamentos modernos, né, alopáticos, homeopáticos, né? Então a gente já tem essa compreensão. Então eles possuíam a crença, antigamente, que as plantas, todas as plantas, né, de uma forma geral, dividida nessas categorias: plantas medicinais, plantas de poder e plantas mestras professoras, tá? Elas possuíssem aí remédios universais para o tratamento de qualquer tipo de doença que se apresentasse, né? Então, né, por isso, sempre que eles arrancavam as raízes de algumas dessas plantas, como uma forma de agradecimento, de honrar pela medicina delas, pela capacidade de cura que elas podiam nos possibilitar, e eles então pingavam, em muitas tradições xamânicas, nos buracos de onde eles se retiravam as raízes dessas plantas, uma gota do seu próprio sangue, como uma forma de reverência, de gratidão, de agradecimento, né, e de honra ao universo das plantas. E claro, né, muitos outros processos de cura aí, eu ficaria aqui dias falando sobre os variados tipos e procedimentos de tratamentos que os nossos ancestrais criaram, né, em diversas culturas. Talvez em episódios mais futuros vou estar falando, quando eu trouxer aí o tema de outras religiões, de outros núcleos que envolve a espiritualidade ancestral. Com certeza eu vou trazer aí outros modelos também de tratamentos, né, que envolve ou envolviam essas religiões ancestrais. Mas falando de xamanismo ancestral, que é o tema desse episódio de hoje, tem muito mais coisa que envolve aí essa origem dos tratamentos para as doenças nesse primeiro modelo de práticas xamânicas que estamos chamando aqui de xamanismo ancestral. E claro, o jejum, as dietas, até como a gente conhece hoje em dia, elas já eram usadas há muitos milênios, tá certo? E muitas dessas dietas envolviam também o uso de alguns chás. E esses chás envolviam também algumas misturas com alguns sais minerais, né, para potencializar o efeito que se esperava no desenvolvimento de uma dieta, ao aderir a alguma dieta como medida medicamentosa. E uma outra coisa muito interessante é que as secreções humanas, elas foram muito utilizadas também, definitivamente, em processos magísticos e de cura também, né? Eram tidas como sendo também de alto valor curativo, principalmente o sangue e a urina. Tem até alguns procedimentos aí de algumas medicinas antigas, né, como medicina chinesa também, por exemplo, né, já falei sobre ela aqui, que faz uso também aí da absorção, né, da urina do próprio ser humano, né? Então existe aí muito entendimento acerca disso, né? E tudo isso estava diretamente conectado a esses primeiros remédios, né, que foram logo aí potencializados aí, né, quando se unia uma alquimia com algumas raízes, com a maceração de algumas plantas, de algumas folhas, de algumas cascas de algumas plantas e árvores muito medicinais,
né, para a potencialização e para o desenvolvimento de verdadeiros antídotos. E tudo isso cerca aí esses mistérios dessa medicina que está por trás das práticas dos primeiros xamãs da humanidade, né? E tudo isso porque eles acreditavam, né, que a doença era surgida ou era desenvolvida da influência direta do mundo dos espíritos. Sempre tinha algum espírito para corresponder a alguma anomalia. Estava associado a alguma enfermidade, alguma patologia, né? Então, como você pode ver aí, muitos procedimentos, muitos tratamentos de cura. Outra coisa que me vem também à mente aqui, que eles desenvolviam também alguns perfumes, que não eram perfumes, eram alguns antídotos, alguns líquidos mal cheirosos, que as pessoas usavam também para afastar mal olhado, para afastar também energia negativa. Muito interessante isso. E alguns tipos de beberagens, que eram compostas por bebidas muito amargas, como uma forma também de expurgar, né, e para ter um efeito purgativo para eliminação de secreções, de doenças que envolviam as emoções, os sentimentos e os corpos físicos das pessoas, dessas primeiras sociedades, que eram sociedades, podemos dizer assim, né, tribais, né? E tudo isso aí, como a gente pode ver, fazia parte da rotina, do ofício dos primeiros xamãs. Uma coisa muito interessante que me vem agora também à memória é que o cacau, né, e o quinino, todos eles crus, eles também estavam aí entre essas primeiras descobertas farmacêuticas ancestrais. E isso, claro, né, deu origem, como a gente pode ver aí, a muita ação medicamentosa, a muitos remédios naturais. E claro, pessoal, diversos outros tipos muito eficientes de medicamentos, né, foram utilizados para o tratamento dos doentes, né? Muitos. Como eu falei, ficaria horas aqui enumerando todos eles, né? Dei exemplo de alguns deles, mas eu não posso também deixar de comentar um tipo de medicamento que surgiu muito tempo atrás e que era muito importante, que eram os óleos curativos, né? Que ainda até hoje, né, nós ainda usamos muitos tipos de óleos, né? Lembro aqui que tem um óleo de copaíba, que é um óleo muito bom para quem aí sofre de reumatismo, por exemplo, né? Entre diversos outros tipos de óleos extraídos aí da natureza, das plantas, e diversos tipos de vinhos. Eles faziam diversos e variados tipos de vinhos para o tratamento de algumas feridas expostas, né? E que podiam ser infectadas por fungos, por bactérias. Então, eram como se fossem os mertiolates da época, né? Alguns tipos de vinhos, exatamente pelo vinho aí ter dentro do seu feitio a possibilidade da fermentação e da criação do álcool natural, né, no desenvolvimento da fabricação do vinho. Então isso servia como um medicamento para poder estabilizar o desenvolvimento de algumas feridas, né, para poder curar. Então, muito interessante também que outros tipos de vinhos psicoativos foram criados. A exemplo do vinho das almas, que é um tipo de vinho xamânico muito utilizado na América do Sul, em toda a floresta amazônica, né, e na floresta andina, também na Cordilheira dos Andes, que é conhecido como sendo ayahuasca. Em português, ayahuasca, que vem do quechua andino, pode ser aí traduzido como sendo o vinho das almas. Então eles também criaram esses tipos de vinhos psicoativos, que não eram vinhos utilizados para embriaguez, muito pelo contrário, para expandir a consciência e assim obter uma conexão com os mundos superiores, mundos estes que os 5 sentidos grosseiros não tocavam e logo não tinha ali
nenhuma ação cognitiva tangível, direta, para a obtenção do que a gente iniciou esse episódio falando, a busca pelas revelações ou informações muito fundamentais para deixar claro toda a problemática que envolvia o universo dos nossos primeiros ancestrais, né? E tudo isso aí, como você pode ver, foram utilizados, né, para os diversos tratamentos. Como é rico esse coletivo das medicinas que envolvem as práticas xamânicas. Imagine aí que, segundo alguns antropólogos, existem mais de 1000 tradições xamânicas espalhadas por todos os continentes da Mãe Terra. Imagine aí, vamos comigo, né, que em cada um desses continentes, em diversos países, existem faunas e floras muito específicas. Algumas espécimes vegetais, alguns tipos de animais que só se desenvolvem em micro ecossistemas locais. Imagina se a gente pudesse catalogar todas essas plantas. Eu acredito que a biologia ainda não teve, né, ainda a oportunidade de catalogar talvez nem 20% do que nós temos de recursos naturais, vegetais, e que podem aí estar guardando a cura para diversos tipos de doenças que nós ainda não encontramos a solução para elas, né? E como eu via de algum ancestral meu, né, dos antigos, da minha família, eles falavam assim, ó, se uma planta pode curar 50 doenças, imagine o que a natureza inteira é capaz de fazer. Então tem muita coisa ainda para se desenvolver no xamanismo. E claro, né, e o que o xamanismo ancestral trouxe como conceito da biologia contemporânea para conceituar a natureza e fortalecer diversos ramos do saber científico, biológico. Então é muita coisa aí que a gente herda dessas práticas, né? Tidas como sendo práticas primitivas. Mas eu não vejo nada de primitivo aí. Eu vejo algo muito poderoso, algo muito potencial, e que os mais sábios, os mais sensatos, não deixam de abrir alguma via de interesse para buscar esse entendimento de tratamentos naturais, e que desenvolveu todo o contexto aí das primeiras práticas de cura dos primeiros xamãs. Então, de qualquer forma, de qualquer maneira, tudo que envolvia essas primeiras práticas dos primeiros xamãs tinha como essência o ritual. Então, como sendo o contexto, né, o campo, ou o microcampo morfogenético, onde o xamã, a figura do xamã, entrava em transe para sair, abandonar a consciência, né, talvez tridimensional, e penetrar nos domínios da mente inconsciente, onde existem ali regiões que a nossa mente lógica, racional, não toca imediatamente, salvo quando estamos dormindo, quando penetramos alguns sonhos muito místicos, ou, claro, quando nos permitimos adentrar em alguns contextos, como, por exemplo, de uma forma contemporânea ainda, né? Isso tem aí se expandido muito, principalmente aqui no Brasil, na América do Sul, que é o uso da medicina ayahuasca, que passou para muitos, não mais sendo um processo de busca de cura, mas um processo de busca de autoconhecimento, que favorece a autoconscientização acerca de muita coisa que precisamos melhorar para nos tornar seres humanos melhores. E por conta disso, aí, muitas religiões surgiram, a exemplo do Santo Daime, da Barquinha, da União do Vegetal, que fazem uso religioso dessa medicina ancestral chamada ayahuasca. Mas, voltando, né, toda a prática desses primeiros xamãs envolvia esse contexto revelado, ou que proporcionava a revelação, como sendo ritual. Então, a essência do ritual estava na perfeição também da sua execução. E devia, claro, ser praticado por pessoas que dominavam cada movimento, cada conexão, com cada etapa do ritual,
onde o núcleo era a conexão com o mundo dos espíritos. Então tinha que ser desenvolvido com profunda precisão. Então a cerimônia, como você pode ver, que envolvia, né, esse contexto ritual, só tinha poder, de certa maneira, se houvesse sido celebrada com plena profundidade e total conexão com o mundo dos espíritos. E isso exigia, claro, treinamento. Alguém que possuísse o talento, a desenvoltura para tal exercício. E isso era do ofício dos primeiros xamãs. Então, se o ritual fosse deficiente, era temido o resultado, né? Então ele podia provocar aí, por exemplo, dentro do sistema de crença desses nossos primeiros ancestrais, como a raiva e o ressentimento dos deuses, dos espíritos. Isso podia desencadear alguns fenômenos inesperados, ou algumas ações aí dentro da sociedade que podia ser temido. Então era um exercício que buscava-se muita perfeição na sua execução. E dessa maneira a gente pode perceber que logo eles compreenderam que a técnica que envolvia o ritual era o fator decisivo para a sua eficácia, para a obtenção de uma cura, do resultado esperado da plateia, das pessoas que faziam parte daquela cerimônia, ou do enfermo, que ia para uma cerimônia com o objetivo de ser curado. Então, por isso, ficou muito claro, desde os primórdios, né, das práticas dos primeiros xamãs, que esses primeiros xamãs, eles foram aí considerados os primeiros sacerdotes, muito bem treinados para dirigir as práticas que envolviam esses tratamentos, esses processos do transe que envolviam o ritual xamânico, que era naquela época aí, né, tido então como a religião dos nossos primeiros ancestrais. E depois de muitos milênios, desde a origem dessas primeiras práticas, até hoje a gente percebe nas religiões institucionalizadas, em suas liturgias, principalmente quem estuda o xamanismo pode perceber com clareza, muitos atos, etapas, né, e procedimentos litúrgicos embasados nessas primeiras práticas que envolviam o exercício desses primeiros xamãs. Então, o ritual é a técnica, como era e é ainda hoje, de santificação dos costumes de uma sociedade, de uma civilização. Fica claro que o ritual é muito importante. Ele cria e perpetua os mitos, as crenças, os costumes. E claro, lógico, ele contribui de uma forma muito poderosa para a preservação desses costumes em âmbito social, em âmbito familiar e hoje, né, atualmente, né, em âmbito espiritual e religioso. Então, o ritual, né, em seguida, desde os primórdios aí dessas primeiras práticas dos primeiros xamãs, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, dando origem às cerimônias de purificação, de limpeza, de santificação, né, desenvolvendo-se nos variados tipos modernos de cerimônias sociais e de cultos religiosos atuais, que a gente percebe em muitas religiões contemporâneas, e que são serviços que abrangem as etapas litúrgicas que envolvem a prece, os cantos litúrgicos, a leitura estimulante de alguns livros que são considerados como sagrados e que são base de estudo e de prática de muitas religiões e que são lidos diariamente e em suas sessões, em seus cultos. Claro também, né, que entre outras características que fazem parte do contexto
devocional, espiritual, seja individual ou coletivo, para todas as pessoas que comungam daquela fé específica, daquela determinada religião, por exemplo. Então, tudo isso daí, de uma certa forma, foi a consequência positiva, eu vejo, histórica, né? Benéfica desses primeiros contextos rituais dos nossos xamãs ancestrais, se é que podemos dizer assim, que de fato fica revelado, claro, que foram os primeiros sacerdotes religiosos. E os sacerdotes religiosos atuais, a gente pode, né, com muita clareza e com muita autoridade, confirmar isso. Pelos fatos e registros históricos, eles evoluíram dos xamãs, passando aí, né, claro, pelos estágios, né, de serem considerados como oráculos, rezadores, cantores, dançarinos, guardiães de relíquias, pessoas que fazem custódias de lugares de poder, de templos e espaços sagrados, e prognosticadores também de acontecimentos futuros, até os dirigentes atuais dos cultos religiosos contemporâneos. E claro, com o advento do que hoje nós conhecemos como sendo religião institucionalizada, os sacerdotes atuais, eles começaram também a se especializar, como havia essas especializações entre os xamãs ancestrais, né, esses primeiros xamãs. E tudo isso, né, essas especializações estão associadas, né, e vão de acordo aos talentos inatos de cada sacerdote. Alguns, né, podem se tornar cantores, outros rezadores, outros, né, que exercem algum sacrifício religioso, né, um ato, né, que envolve algum sacrifício para comprovação da fé, por exemplo, ou para eliminação de alguma demanda pecaminosa, por exemplo, né? Isso está presente em muitas religiões. Isso tudo aí é preservado por diversos órgãos atuais que preservam o direito que o ser humano tem de exercer a religião que ele quiser. Isso tem que ser respeitado, porque é um direito humano e está associado a cada indivíduo segundo a sua ancestralidade, a sua cultura, os seus costumes, o país de onde advém, a sua língua, né? Então tudo isso tem que ser muito respeitado. E claro, mais tarde vieram, né? Muito mais tarde, né? Depois da aparição desses primeiros xamãs, né? Atualmente, né? Mais tarde eu falo agora, hoje, né? Nesses últimos tempos, os oradores, ou melhor, né? Os pregadores das religiões contemporâneas. E quando a religião se institucionalizou, claro, fica claro que as práticas autênticas, ancestrais, fidedignas desses primeiros xamãs que constituíram essas primeiras práticas xamanistas, que depois Michel Eliade, entre outros pesquisadores, antropólogos, mitólogos, teólogos, esotéricos, místicos, definiram como sendo, então, a prática desses primeiros xamãs, o conceito para a palavra que eles começaram a empregar como sendo xamanismo. Todas essas práticas, depois do advento da religião institucionalizada como conhecemos hoje, foram se perdendo. E foram, então, esses registros, essas práticas, sendo passadas de geração a geração, até hoje. Muitas ainda são preservadas por algumas culturas tribais, indígenas, do nosso país. E em diversos continentes você vai encontrar ainda algumas tradições tribais que guardam esses costumes, mas também de tão forte que é o exercer dessa função desses primeiros xamãs, elas atravessaram os limites, as fronteiras e chegaram nas cidades, no meio urbano. E naturalmente, no meio urbano, no nosso dia a dia aqui social da cidade grande,
né? Para quem mora num apartamento, numa casa, numa quadra de uma cidade, onde não tem um contato direto com uma montanha, com a natureza, com o vale, com uma cachoeira, com lagos, claro, não se torna possível exercer as práticas xamânicas de forma fidedigna, autêntica, como os nossos primeiros xamãs desenvolveram. Então, surge aí o que a gente chama de neo-xamanismo, que é esse xamanismo atual, que preserva a origem, mas que foi adaptado. E muitas dessas práticas do neo-xamanismo fazem uso, claro, de muita sabedoria de muitas religiões, mas buscando a conexão e a interconexão com a alma, com o espírito, com autoconhecimento, na tentativa de levar o ser humano à expansão da consciência e desenvolver também um aprimoramento humano para se tornar pessoas melhores. É um direito que o ser humano tem de buscar a melhoria, seja através de um estudo acadêmico, científico, religioso ou cultural. Mas a gente não pode negar, independente de tudo isso atualmente, que todo esse progresso religioso que a gente hoje encontra nas religiões institucionalizadas, tá certo? Tem sido a contribuição, a herança, de certa maneira, das práticas desses primeiros xamãs. E tudo isso, esse progresso religioso, que é muito importante para a civilização atual, tudo isso apoia a estabilizar a civilização, engrandecer os variados tipos de culturas ancestrais e atuais. Então é de fundamental importância a religião também. Então, com o progresso da religião, como ficou claro aqui, né, nessa perspectiva evolucionária do xamanismo que estamos tratando nesses primeiros episódios do programa Espiritualidade Ancestral, que com o progresso da religião, os sacerdotes modernos, eles têm aí cessado de funcionar atualmente como dirigentes desse campo, desse contexto, né, ritual. E tudo isso foi seguindo aí desde os tratamentos de doenças, né, até rituais que eram criados puramente para devocionar, para adorar Deus, o Eterno, a divindade. Tudo isso aí passou também, já é história. E o progresso da religião atual tem levado o ser humano, tem levado a sua atenção para o que hoje nós conhecemos como sendo teologia, que é a tentativa do ser humano de definir Deus, a divindade. É o progresso da nossa capacidade de exercer a nossa espiritualidade. Então, de qualquer maneira, eu acho tudo isso muito positivo. Muitos líderes religiosos da atualidade, eles têm sido, meus parabéns para muitos deles, né, de um valor inestimável para mostrar o caminho para realidades muito mais elevadas. Mas, claro, a gente tem que honrar sistemicamente tudo que veio antes, porque faz parte da nossa história. A gente não pode ignorar a contribuição desses primeiros xamãs, que fundamentalizaram o que hoje nós conhecemos como sendo religião, e cujas práticas se evidenciam atualmente no meio urbano, principalmente, como sendo o neo-xamanismo, o novo xamanismo, o xamanismo contemporâneo, e totalmente adaptado para as necessidades espirituais e evolutivas contemporâneas. Espero de coração que você que está aqui comigo todo esse tempo tenha gostado aí desse episódio, que para mim foi maravilhoso compartilhar com vocês, e que muito em breve merece a gente retratar essa espiritualidade ancestral muito para frente, dentro desse contexto do que nós chamamos neo-xamanismo. Mas é um xamanismo atual, ou talvez um xamanismo do futuro, desse xamanismo ancestral, dessa espiritualidade ancestral que estamos tratando aqui. Vamos nos manter nesses episódios seguintes,
retratando a espiritualidade ancestral. E muito para frente, nós vamos aí retratar um pouco desse xamanismo atual, desse xamanismo urbano, que é a adaptação desse xamanismo que foi praticado pelos primeiros xamãs e com muita contribuição das religiões ancestrais e atuais, e que também são de fundamental importância para a estabilização da fé e para o desenvolvimento humano dentro da sua perspectiva evolucionária e evolutiva. Como espécie, como Homo sapiens. Espero de coração que você tenha gostado desse episódio. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu feedback, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, minhas últimas palavras serão: inscreva-se no nosso canal para que você continue recebendo aí os informativos. Nos apoie também, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, dos seus grupos e contatos com pessoas, para que elas possam também saber que esse programa existe. E eu acredito que ele traga informações muito importantes que servem como estudo da nossa origem, de tudo que hoje como religião se derivou. Então, gratidão pela sua presença e falar para você que regularmente, em todas as estações, verão, outono, inverno e primavera, eu, lá no meu espaço, o Terra Xamã Internacional, lá na cidade de Juquitiba, aqui em São Paulo, Brasil. É uma cidade da Grande São Paulo. Nós temos um espaço, uma escola de xamanismo, chamado Terra Xamã, e que em todas as estações, 4 vezes por ano, dentro de um mergulho de 7 dias intensivos, estudamos esse xamanismo ancestral. Claro, com base de todas essas práticas ancestrais, mas também com tudo que se fez necessário ser adaptado para a era contemporânea que estamos vivenciando. Para que podemos também estar conectados, podemos não, né? Para que possamos também estar conectados com toda a sabedoria, com todo o conhecimento que se derivou das religiões ancestrais e contemporâneas, honrando todas elas. Pois, dentro da perspectiva do xamanismo, nós compreendemos que somos uma unidade. Sempre fomos, somos e eternamente seremos um. E finalizo, então, esse episódio de hoje com uma expressão que vem do xamanismo dos Estados Unidos como Mitakuyoyase. Somos todos irmãos. Arro Mitakiase, por todas as nossas relações. Nos encontramos por aí. Gratidão pela sua presença. Gratidão por ter estado comigo todo esse período. Um forte abraço e um beijo no seu coração. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!